Às vezes, você acorda e percebe que seus objetivos mudaram, que o que fazia sentido ontem já não faz mais hoje. Você luta, reluta, porque demorou tanto para traçar um plano que não quer simplesmente deixar tudo mudar. Você não entende muito bem porque as coisas parecem diferentes, sendo que ontem tudo fazia sentido. Mas a verdade é que tudo muda e a vida segue. Um dia você gosta de azul, no outro começa a preferir o amarelo. Então você senta, respira e toma um café. Pensa, repensa e entende que as mudanças acontecem, mesmo que você não lide tão bem com elas. Percebe que acorda diferente todos os dias e que ainda há muito para descobrir sobre o que a vida tem a oferecer. Então você toma mais um gole de café, rabisca algo novo no papel e em alguns minutos já tem um novo plano. Mesmo sabendo que amanhã pode acordar diferente outra vez. E tudo pode mudar de novo. E é com esse texto que eu escrevi há algum tempo atrás, com o meu baldinho de chá, que eu dou as boas-vindas ao novo quadro aqui do canal, o Chá com a Nath. Vocês sabem que eu tô sempre conversando com vocês nos blogs, trazendo as indicações de livros e resenhas, né, de livros que eu leio. Eu gostaria, como eu falei, então, de trazer esse espaço pra gente poder refletir juntos, conversar sobre tudo que aconteceu. E como primeiro tema, eu escolhi o tema recomeço. Então todo mês a gente vai ter um tema aqui onde a gente vai conversar um pouquinho. Eu sei que basicamente o mês para recomeçar é janeiro. Mas se a gente parar bem para pensar, a gente recomeça todos os dias. Então, por exemplo, você acorda, toma um café, ou vai fazer uma atividade física, ou vai direto para o trabalho, ou faz tudo isso, não necessariamente nessa ordem, cumpre com as suas obrigações, estuda, volta para casa, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente faz no nosso dia. Ou você fica em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, marido, enfim. Todos os dias nós temos as nossas responsabilidades para cumprir. No final desse dia você volta para casa, você toma um banho, você descansa, ou você não descansa. Se você tem um tempo para praticar algum hobby, você vai praticar, ou você vai pegar um livro para ler, vai pegar uma série para assistir, vai estudar, se é o único horário que você tem disponível. Aí você coloca a sua cabeça no travesseiro, dorme, e no dia seguinte você vai fazer tudo isso de novo. Então, se a gente parar bem para pensar, a gente está recomeçando todos os dias, mesmo que muitas vezes a gente faça as mesmas coisas que nós já fizemos no dia anterior. E eu resolvi trazer esse tema como o primeiro desse quadro, justamente porque eu pensei muito recentemente sobre recomeços. Esse ano está sendo um ano de recomeços para mim. Esse quadro novo aqui do canal é a prova viva disso, é um outro recomeço para mim. E eu queria muito compartilhar tudo isso com vocês. E sempre que eu penso em recomeços, eu penso muito sobre cada fase da nossa vida. Atualmente eu venho pensando muito em qual fase da minha vida eu me encontro hoje. E embora eu não tenha ainda entendido exatamente, eu acho que eu ainda tô me descobrindo, consigo entender que nesse momento da minha vida eu preciso recomeçar em alguns aspectos. Então é por isso que eu venho tentando algumas coisas novas, tentando resgatar algumas outras coisas. Eu acho que a maior coisa que eu tenho tentado resgatar é a minha parte escritora. É muito comum que lá no Instagram vocês me perguntem quando eu vou voltar a escrever, quando eu vou ter alguma coisa nova pra contar pra vocês, e eu sempre dou a mesma resposta, que é não sei. E eu realmente não sei. Embora agora eu esteja tentando me reconectar mais com essa minha parte escritora. Eu confesso que tá sendo a passos de tartaruga, mas tá vindo aí. O fato é que escrever é uma parte muito importante de mim e eu nunca vou deixar isso de lado. Mas eu precisei passar por um processo onde eu estava tentando entender exatamente qual era a minha relação com a escrita e qual momento da minha vida eu me encontrava em relação à escrita. E para ilustrar muito bem isso, eu quero comentar com vocês algo que me aconteceu recentemente. Bom, quem me acompanha lá no Instagram sabe que praticamente toda semana eu abro caixinhas de perguntas. E aí um tempo atrás eu abri uma caixinha para responder aqui no canal, então tem vídeo meu respondendo a essas perguntas. E uma dessas perguntas era falando sobre escrita, quando eu ia voltar a escrever algo novo ou algo do tipo. E eu lembro de ter respondido que eu não estava tão conectada assim com a minha parte escritora no momento. E aí na semana seguinte eu abri uma nova caixinha de perguntas pra falar só sobre escrita com vocês. E aí eu recebi duas perguntas que, se eu conseguir encontrar os prints, eu vou deixar aqui pra vocês, que elas não têm nada a ver uma com a outra, embora sejam relacionadas à escrita, mas que as respostas que eu daria pra elas se complementariam. E aí eu disse que eu voltaria aqui no canal pra responder sobre isso. E foi muito bom, porque eu já tava pensando nesse quadro novo sobre recomeços, e aí essas perguntas me fizeram refletir muito. Então, foi o seguinte: uma pessoa me perguntou o que me motivava a escrever,
E a outra pessoa me perguntou por que eu achava que eu não estava mais tão conectada com a minha parte escritora. E aí, depois de muito refletir, eu cheguei num consenso. Eu sei que talvez pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida e eu sempre tive muita dificuldade de me expressar. Eu tenho um canal há quase 5 anos, mas eu tento há pelo menos 10 abrir um canal, porque eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre quis expor muito do que eu sentia, mas eu sempre tive muita dificuldade. Então, pra vocês terem uma noção, eu não ligava nem pra um restaurante pra pedir uma comida. Terrível ter que ligar no consultório pra marcar uma consulta. Gente, de verdade, eu tinha muita vergonha até de ligar pra fazer isso. Então, amei o WhatsApp, amei iFood, tudo que me facilita assim eu poder conversar através de chat, pra mim é perfeito. E como eu sempre tive muita essa dificuldade de me expressar verbalmente, eu usava a escrita. Então, eu escrevo desde que eu me lembro. Eu gostava de escrever textos, eu gostava de escrever poeminhas na época da escola. Essa era uma fase da minha vida. Em outra fase da minha vida, quando eu comecei a chegar ali na adolescência e me entender um pouquinho melhor, mas ainda assim não conseguir expor para o mundo as coisas que eu sentia, eu escrevia. Então eu tenho muitos textos, muitas coisas que eu escrevi da época da minha adolescência, que eu não conseguia verbalizar, mas que eu conseguia colocar ali em palavras escritas. Uma outra fase da minha vida, já quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, foi quando eu comecei a escrever as minhas histórias. Então eu tenho muita história escrita, muita ideia, muito rascunho que vocês nunca viram, mas se tudo der certo, vão começar a ver. E aí, essa era uma fase que eu usava a minha escrita não só para desabafar ali e escrever em forma de texto, mas também eu usava para os meus personagens, para colocar as minhas histórias e fazê-las ganhar vida. E aí eu cheguei numa outra fase da minha vida, que foi a fase de finalmente ter coragem de começar a produzir conteúdos. Então eu comecei a gravar alguns videozinhos, a abrir o canal em 2020. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer alguns vídeos pro Instagram. E depois do lockdown, acho que em abril de 2020, se eu não me engano, eu abri o meu primeiro canal. E quando eu paro pra pensar nisso, eu começo a entender quanta coisa mudou na minha vida desde 2020 até a data de hoje que eu tô gravando esse vídeo. A Natália que começou lá atrás era muito mais tímida do que a Natália hoje. E é claro que o fato de eu ter trabalhado com o público também me ajudou muito, porque eu tinha ali que resolver questões, falar com pessoas, ligar pra pessoas, então isso me ajudou demais na minha vida, tanto pessoal quanto nessa questão de querer produzir conteúdo. Então aí eu já tava no momento da minha vida em que eu ainda escrevia, mas que eu tinha encontrado uma outra maneira de conseguir me expressar. E aí, como eu falei, eu sempre usava muito a minha escrita pra poder desabafar. Um outro momento da minha vida foi quando eu comecei a namorar o Vitor. O Vitor, ele é uma pessoa que eu posso contar tudo pra ele. É uma pessoa que eu não escondo, eu nem consigo esconder as coisas dele. Então, tudo aquilo que eu colocava em palavras antes que eu nunca conseguia contar pra ninguém, eu conseguia contar pra ele. Eu ainda continuava escrevendo vez ou outra, mas eu tinha ele pra poder conseguir contar as minhas coisas e não necessariamente depender só de colocar aquilo no papel. Então essa foi uma outra fase da minha vida. E aí eu comecei a perceber, tanto nesse momento em que eu comecei a produzir conteúdo e que eu comecei a ter o meu relacionamento, né, com ele, eu percebi que a minha forma de me expressar mudou bastante e eu comecei a escrever cada vez menos. Deixei a escrita de lado, deixei as minhas histórias de lado? Não, porque desde 2022 ali, quando eu precisei voltar a trabalhar fora, e logo em seguida eu e ele, nós fomos morar juntos, eu, vez ou outra, eu pego pra escrever alguma coisinha, mas são bem raros. Mas eu nunca deixei de lado. O que ficou de lado foi essa necessidade de eu escrever esses textos desabafando. E aí, pensando em tudo isso, foi que eu entendi que hoje a escrita pra mim, a minha relação com a escrita, aliás, ela mudou muito. Então, é claro que a escrita vai continuar sendo a minha forma de expressão. Eu sempre vou continuar me expressando através dos meus personagens, eu vou continuar trazendo os meus textos, mas a minha relação hoje com a escrita, ela mudou um pouco. Eu precisei de todo esse tempo para conseguir entender isso. Não foi fácil, na verdade, mas hoje eu entendi a minha relação com a escrita e hoje eu estou retomando a passinhos de tartaruga mesmo essa minha relação com ela. A escrita é parte de quem eu sou, a escrita, ela é, assim, indispensável na minha vida. Mas hoje eu consigo entender que a minha relação
relação com ela mudou bastante e então eu estou tentando estreitar esses laços novamente. Não sei se faz muito sentido pra vocês, mas eu acho que faz sim. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não, eu nunca vou deixar de escrever e que talvez, assim como eu, você também esteja precisando estreitar os seus laços com alguma coisa. Então talvez algo que você tenha deixado de lado nos últimos tempos, que foi preciso deixar, mas que você gosta muito, pode ser um hobby, pode ser algo relacionado à sua profissão, estudos, enfim, qualquer coisa. Talvez seja o ano para você recomeçar e estreitar esses laços.